Eu não sei se o erro está por parte das pessoas que têm preconceito para com a teologia ou se está na tradição teológica que a gente conhece, né? Porque eu mesmo sempre tive muita barreira com os teólogos, porque a maioria deles são frios, são carnais e eles falam muito mais sobre questões intelectuais do que realmente da palavra de Deus como ela é. Eles não tratam sobre questões práticas do dia a dia e falam muito mais sobre linhas de pensamento, escolhas de pensamento. O debate é muito desnecessário. Praticamente boa parte daquilo que é ensinado em seminários de teologia não tem finalidade útil para a vida do crente. E eu acho que exatamente por isso as pessoas se cansaram desse tipo de abordagem, né? E eu compreendo perfeitamente bem o desprezo do povo que realmente quer entender como viver uma vida melhor, como ter mais comunhão com Deus, quando se depara com uma palestra de um teólogo, porque hoje em dia muitos deles não pregam a palavra, não ensinam a palavra, mas realmente eles dão palestras e ninguém merece isso, né? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela foi criada para viver num habitat sobrenatural, mas a partir do momento que ela é exposta a pessoas que se baseiam em habilidades naturais para falar, ela é arrastada da sobrenaturalidade, que deveria ser o seu meio comum, para uma vida natural. E a igreja cristã nunca vai conseguir vencer os problemas que ela tem que enfrentar através de recursos humanos, naturais, e eu acho que é exatamente por isso. Existe um lado bom na teologia, mas eu acho que a razão do preconceito se deve a essa tradição teológica fria, inútil. Eu sou de Fortaleza, a capital do Ceará, mas em 96 eu me mudei para a cidade que eu estou hoje, que é a segunda cidade da Paraíba, em Campina Grande, na Serra da Borborema. Eu já morei no Rio de Janeiro também, fiquei 3 anos mais ou menos ali na Zona Oeste, e hoje estou aqui em Campinas, já faz algum tempo que eu vim para cá, depois que eu fui para o Rio, casei e voltei, meu filho nasceu aqui, e é daqui que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares, ministrando a palavra e tudo mais. Bom, eu sou um rapaz de 48 anos que ainda pensa que tem 25, mas eu me converti em 1989, 1990, eu acho que foi no final do ano de 89, eu não tenho certeza, mas fui internado no manicômio, na casa de repouso Nosso Lar, antes da minha conversão. O processo foi muito longo, foi muito dramático. Primeiro se converteram a minha irmã, o meu primo, um amigo de infância. Depois a minha mãe já começou a ir para a igreja, enquanto eu estava internado ainda na casa de repouso Nosso Lar, na Avenida da Reitoria, lá em Fortaleza. E quando eu saí do hospital, os meus parentes, né, os meus amigos, eram todos crentes. E me levaram para a igreja, querendo me converter e tal, aquela coisa toda. E foi muito difícil porque eu tinha muita sede de Deus, mas eu achava que esse negócio de cristianismo era uma tremenda idiotice. Eu buscava, por outras palavras mais pomposas, né, experiências metafísicas, eu tentava me aproximar de Deus através das práticas hindus, do Bhagavad Gita, os Vedas sagrados hindus, e eu tentava praticar a Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Raja Yoga, né, a yoga para o espírito, para a alma e para o corpo, e eram umas coisas assim que Raul Seixas acabou me influenciando a buscar. E demorou bastante para que eu pudesse me abrir para a possibilidade da Bíblia ser um livro confiável, e também porque eu tinha um pano de fundo, assim, uma história, né, um background bem diferente daquele contexto cristão religioso. Eu fumava maconha, cheirava cola, tinha plantação de maconha no quintal da minha casa, era totalmente perdido. E durante 5, 6 anos eu vivi essa vida até que, num surto psicótico, eu tentei matar minha irmã enforcada, fui internado e aconteceu tudo isso. A minha família, por parte de mãe, toda ela era esquizofrênica, esquizofrenia paranoide. Eu tive familiares que tiveram muito problema com isso, um tio que morreu no hospital, um primo que se matou, outro que foi assassinado, tudo por consequência de loucura, né? E comigo não foi diferente, aconteceu basicamente a mesma coisa, mais ou menos na mesma idade, aos 17, 18 anos eu tive esse surto, e os médicos diziam que eu não voltaria mais ao normal. A minha mãe tinha certeza disso porque ela tinha convivido com irmãos e com a mãe, que eu não conheci, minha avó, que também dizem era louca, então ela achava que isso fosse verdade, mas aí para tentar me ajudar, ela me levou em sessões espíritas e tudo mais, que não resolveu, e como eu falei nesse processo, minha irmã, meu primo e um amigo de infância se converteram, e a minha mãe também ficou frequentando a igreja com eles, que a convencia, né, para ir, e para resumir a história, eu acabei me convertendo. Aí, em determinado momento desse primeiro ano aí de história, eu me converti, e fiquei visitando a igreja, e depois de um tempo eu passei a ler o Novo Testamento,
e Deus foi me orientando devagarinho até que eu encontrei os livros do irmão Kenneth Hagin e comecei a estudar, e foi quando a minha mente começou a voltar ao normal, através da literatura do irmão Hagin e de T.L. Osborne, que são livros publicados pela Graça Editorial. Na época só tinha 11, 12 livros publicados em português do irmão Hagin no Brasil, mas foi o que me salvou, né? Graças a Deus, porque na igreja que eu frequentava o pessoal estava tentando me convencer o mesmo pensamento Raul Seixista, hinduísta de sempre, que é a linha filosófica calvinista. E eu novinho convertido e os meus discipuladores querendo me convencer de que Deus criava pessoas para mandá-las para o inferno. E foi muito sofrido, mas graças a Deus eu não me desviei, não chutei o pau da barraca, não me decepcionei com a igreja por causa disso, nem nada. Perseverei e no final das contas a graça de Deus foi me ajudando, até que depois de um tempo eu me firmei bem e comecei a estudar as coisas da vida e fazer curso profissionalizante, comecei a trabalhar em outras áreas, como programador de computador, fiz curso de inglês e por aí vai. Até que, num determinado momento, eu tive certeza do chamado de Deus para pregar a palavra e abandonei tudo para entrar no Ministério de Tempo Integral. Foi quando também eu vim aqui para Campina Grande e nunca mais saí daqui. Hoje eu tenho um site, que é o meu nome, nathanrufino.com.br ou nathanrufino.com, tanto faz, os dois endereços caem no mesmo lugar. Tem um podcast de áudio, que é Nathan Rufino. Tinha um podcast de vídeo também, mas era inviável financeiramente para que eu conseguisse manter a plataforma, porque exigia muito mais, então eu mantive apenas o podcast de áudio. E quem procurar num aglomerador aí de podcasts vai encontrar o meu canal, e tem um aplicativo também que já esteve nas plataformas para Windows, para iCoisas, para Android também, e hoje em dia o meu aplicativo está dentro do Telegram. Então eu migrei, tirei dessas plataformas e coloquei dentro do Telegram. Quem procurar lá Nathan Rufino Bot vai encontrar meu aplicativo com todas as funções e outras, né, que o Telegram permite, porque a tecnologia é muito mais avançada, coisas que eu não tinha antes nas outras plataformas, eu tenho dentro do Telegram. E tenho 7 livros publicados sobre assuntos diversos. O mais recente foi O Arrebatamento Antes da Tribulação. Eu publiquei esse livro, eu acho que faz um mês, pouca coisa. Tem um livro também sobre o anticristo, inclusive no programa Vejam Só eu estava debatendo sobre esse tema, né? Era sobre a origem do anticristo. E tenho esse meu canal aí no YouTube, onde eu estou sempre ministrando a palavra. Tem um clube de membros lá onde eu dou aula toda segunda-feira e estou fazendo aquilo que eu posso na graça que Deus supre, né? Nesse período, achei muito interessante isso. Na verdade, Tiago, deixa eu só fazer um comentário, né? O Raul, ele foi um homem muito inteligente, mas o sucesso do Raul não se baseava na inteligência dele, se baseava mesmo na inspiração. Raul, ele é inspirado, era muito inspirado. Não por Deus, infelizmente, embora ele tivesse muita sede e buscasse muito respostas, ele não conhecia a Deus intimamente como ele gostaria. Ele achava que conhecia parcialmente, porque ele se deixou influenciar pela filosofia hindu, que inclusive o livro Bhagavad Gita é de onde ele tirava a inspiração. Foi o livro que eu li, que no momento que eu tive lá o surto psicótico na minha vida, que me fez ir para o manicômio. Mas eu conheci esse livro pela influência de Raul Seixas, né? Inclusive uma das músicas dele é Gita, que é, dizem, a última página do livro Bhagavad Gita. Ele pegou essa letra, pegou o que estava escrito e musicou, né? Orquestrou lá direitinho, ajeitou a letra e tal, e fez aquela música Gita. Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que Deus me falou. Então, o que o Raul Seixas fez comigo foi me inquietar, porque o Raul, ele não dava as respostas, ele apenas fazia perguntas, e ele tinha muitas dúvidas. E as dúvidas do Raul eram praticamente as mesmas minhas, e ele costumava cantar sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre o diabo, sobre Judas, sobre Jesus e etc. Temas religiosos, mas ele estava bem confuso. Os pensamentos Raul Seixistas são muito parecidos com a filosofia calvinista, em muitos aspectos, mas eu não entendia nada sobre filosofia, nem religião, nem sobre Deus, nem sobre Bíblia, mas eu acho que o meu primeiro contato mais profundo com o cristianismo foi através da loucura Raul Seixista, que é um pensamento religioso totalmente distorcido,
não revela a verdade dos fatos, eu não posso nem dizer que ele me ajudou. Eu estava procurando ali respostas e ele me atrapalhou, me confundindo, mas a minha busca era sincera e verdadeira, e Deus que conhece os corações teve muita misericórdia e acabou me revelando a sua palavra. Mas como eu disse, quando eu cheguei na igreja, a primeira igreja que eu congreguei, lá os meus discipuladores defendiam o mesmo pensamento Raul Seixista, mas agora com uma roupagem supostamente cristã, que é a filosofia diabólica do calvinismo, né? Bom, sem entrar nas questões textuais, acadêmicas ou bíblicas do assunto, que mostra claramente que a filosofia calvinista é uma blasfêmia contra Deus, contra o caráter de Deus, sem entrar nisso, eu posso relatar a minha experiência, que foi basicamente o resultado da filosofia calvinista, que é a mesma coisa, né, do hinduísmo, que para quem conhece um pouco mais dos Vedas sagrados dos hindus, o Bhagavad Gita especificamente, é a mesma coisa do calvinismo, só que com uma linguagem diferente, né? Eu acho que nem os próprios calvinistas sabem disso. Mas é um Deus totalitário, déspota, exatamente como é pintado no calvinismo, embora que se usem palavras bonitinhas para dourar a pílula, mas é um Deus que cria castas. E ele estabelece quem vai desde a origem daquela pessoa para o inferno e quem vai para o céu. São destinos previamente estabelecidos, dos quais pessoas nestas castas não podem sair. Elas não podem migrar de uma casta para outra por determinação divina. Então, no caso do cristianismo, quando Agostinho, que era na verdade maniqueísta, e mascarou o maniqueísmo como cristianismo, que depois veio a se tornar conhecido como calvinismo, porque Calvino aderiu à filosofia agostiniana. Então é a mesma coisa, né? São castas, seriam os réprobos e seriam os supostos eleitos. Usam termos da Bíblia para, na verdade, vender uma filosofia oriental que não é cristã. E daí, tudo que é desenvolvido no calvinismo, ele vai paralelamente ao pensamento supremacista, hinduísta, deste Deus déspota, totalitário, mimado, que estabelece aquilo que ele quer a despeito das pessoas que ele cria para mandar para o inferno, para mostrar que ele pode fazer isso. E além de tudo isso, o que aconteceu comigo, né, todo esse sofrimento por causa desse pensamento diabólico, eu tive pessoas do meu convívio que tiveram problemas, que pensaram em suicídio, pessoas que se mataram por causa do calvinismo. Já eram cristãs, evangélicas, que se mataram, pastores de igreja, por causa do pensamento calvinista. Então eu sempre falo dessa forma, porque eu sei que de uma forma ou de outra tem alguém que está sendo assediado por um pensamento calvinista. Principalmente hoje em dia na internet, os jovenzinhos indefesos que estão entrando na universidade se deparam com calvinistas inteligentes, né, porque a inteligência ela é muito plural, ela é muito democrática, ela está em pessoas que fazem bem, pessoas que fazem mal, está em evangélicos, está em calvinistas também. E aí um crente desse novo convertido ou inexperiente entra na faculdade, começa a descobrir o mundo, aí se depara com um pregador eloquente, que tem performance de palco, se expressa bem, tem uma retórica boa, aí o cara se diz calvinista, aí ele começa a se pender para o calvinismo, e daqui a pouco ele vai ser um homem frio, carnal, perdido, inseguro, indeciso, e não vai mais ter certeza da sua salvação, porque se ele seguir o calvinismo de perto, ele não pode se decidir salvo, porque ele vai ter que aceitar a tal da graça evanescente, que é aquela graça que Deus dá para alguns para enganá-los, para que eles pensem que são eleitos quando na verdade não são. E esta graça que ilude estas pessoas se esvai, por isso que é a graça evanescente, que vai sair da vida dela, porque na verdade Deus a criou para lançá-la no inferno. Então a pessoa fica totalmente vulnerável, é um cristianismo fraco, pobre, e é uma vida sofrida para quem se mete nesse meio. E é por isso que eu me preocupo muito com as pessoas que são assediadas pelo pensamento calvinista, porque parece bonito, né? Parece uma coisa de Deus, mas não é. Todo mundo que se envolve com o calvinismo acha que é um tumor benigno, que não vai fazer problema nenhum, mas na verdade é um tumor maligno que, considerado como benigno, ele vai matando aos poucos. Eu não conheço o arminianismo porque eu nunca tive envolvimento com ele, não sou arminiano. Eu comprei já livros de Jacó Armínio por curiosidade para que eu possa ler, mas ainda não comecei a leitura. Eu li livros de homens que falaram da teologia arminiana, né? Que falaram de Armínio. E o pouco que eu li de homens inteligentes que falaram de Armínio, eu não concordei. Mas pelo que eu pude perceber, a grande maioria das coisas que Armínio cria eram corretas. Ele parece estar muito mais em linha com a teologia do Novo Testamento,
e ele tem um lado muito positivo, porque ele é contra o pensamento agostiniano, que se torna conhecido hoje como calvinismo, né? Ele também é contra esse pensamento, e isso é muito bom. Eu acho que é muito bom na teologia dele, embora eu não concorde com tudo que ele pensava. Quer dizer, pelo menos o que dizem que ele pensava, porque eu não li o que ele escreveu, li o que pessoas sérias dizem que ele falou. Então eu acredito que tenha sido assim mesmo. E também o que eu conheço mesmo assim desses dois pontos de vista, que não são os únicos no mundo, né? Porque o calvinista ele tem a mania de dividir o mundo entre pessoas que foram à Disney e as que não foram à Disney. Como dizia Ariano Suassuna, né? Eles dividem o mundo em pessoas como se fossem calvinistas e arminianos. Isso nem sequer é uma verdade. Mas eu conheço mais do calvinismo porque foi aquilo com que eu me envolvi, foi o que me prejudicou, o que me deu problema, maltratou amigos meus, fez pessoas que eu conhecia morrerem, se matarem. Então eu comprei as institutas de Calvino, eu já li as coisas de Calvino, tenho livros de Agostinho, isso me interessa mais porque eu gostaria de saber por que eles falavam dessa forma, então isso eu já estudei, mas o arminianismo eu ainda não mergulhei de cabeça, embora eu acho que seja muito melhor do que qualquer outra coisa, porque Armínio era contra o calvinismo, né? Não, é o calvinismo mesmo. As pessoas, elas não são ruins. Os meus discipuladores eram meus amigos, para falar a verdade. Eram pessoas com quem eu convivi e eu fiquei nessa igreja a vida inteira. Nunca saí dela por causa disso. A questão lá não eram as pessoas, muito pelo contrário, era uma igreja maravilhosa. Todo mundo era amigo, tinha muitas confraternizações, saía todo mundo junto, a gente se dava super bem. Era uma família mesmo. Mas a linha de pensamento, a filosofia calvinista, a escola de pensamento calvinista é que é o problema. O calvinista, ele não é uma pessoa do mal. A maioria dos calvinistas são arrogantes, petulantes, porque se acham melhores, eu sei disso. Quem convive com calvinistas sabe, como no meu canal, por exemplo, do YouTube, eu tenho 67 mil inscritos lá. E eu sempre estou falando sobre esses assuntos. E eu recebo xingamentos, palavrões, acusações, pessoas que dizem que vão me matar, que não sei o quê, e são calvinistas. Nem os muçulmanos, que eu falo bastante contra o islamismo, fazem isso, mas os calvinistas fazem. E eu sei que eles têm essa atitude, né? Eles se acham os donos da verdade, mas alguns calvinistas ainda são pessoas de bem, que se portam bem, são educadas, sabem dialogar, conversam. Mas é claro que um calvinista fica chateado, por exemplo, comigo, quando eu falo do calvinismo. O calvinismo é uma coisa, o calvinista é outra coisa. O problema não é o calvinista, é o calvinismo. Porque a gente ficar nesse eu vou dizer uma coisa então, Thiago, só para sugerir, já que você não conhece muito sobre o assunto, e é provável que daqui para frente alguém se apresente aí querendo lhe orientar, eu vou te dizer então, compra um livro fininho, de poucas páginas, chamado Os 5 Pontos do Calvinismo, da editora Reflexão. A editora Reflexão é uma editora brasileira que se propôs a escrever e publicar livros acadêmicos e, graças a Deus, eles batem duramente contra o calvinismo. De forma elegante, educada, aquela coisa toda, mas eles são bem claros nas publicações deles em demonstrar o erro do pensamento calvinista. Esse livro, Os 5 Pontos do Calvinismo, é de um autor chamado George Brisson, e é fininho, pequenininho, assim até... É quase um livro de bolso, mas eu acho que é, dos livros que eu já li até hoje, o melhor livro sobre o calvinismo. É uma abordagem franca, honesta, ele faz as citações de todos os calvinistas que ele vai comentar, mas ele coloca de forma inteligente, brilhante, o pensamento realmente bíblico. E sem tecnicismos, sem preciosismos, é uma linguagem popular, comum, direta, qualquer pessoa pode entender, que é o tipo de livro que eu realmente gosto, é aquele que você lê e entende, você não tem que ler 10 vezes o mesmo parágrafo para tentar entender o que a pessoa quer dizer com aquilo, não tem que abrir dicionário para entender as palavras, tá tudo ali, você lê e sai abençoado. Os 5 Pontos do Calvinismo, da editora Reflexão, fica a dica aí, tá? Sim, eu tenho dezenas de vídeos no meu canal sobre as interpretações equivocadas do calvinismo, inclusive sobre Romanos 9, versículo por versículo, que é um texto que eles acham que é uma espécie de checkmate nos pensamentos contrários ao calvinismo. E eu mostro por que a interpretação calvinista está errada e mostro o que Paulo está realmente falando ali.
versículo por versículo. Também tenho pregações sobre Judas, de 1h30, porque eles acham que Judas é uma espécie de ícone, é uma prova, é um emblema da predestinação arbitrária, totalitária, déspota da parte de Deus, e eu mostro que não é isso que o Novo Testamento ensina. Embora ele tenha feito o que não deveria, tenha traído Jesus, e Deus possa ter sabido disso previamente, os textos que falam sobre a trajetória de Judas não trazem o sentimento calvinista, muito pelo contrário, mostram Judas como responsável das suas decisões, dos erros que ele cometeu, e mostram ele sofrendo as consequências dos seus atos. Então a abordagem que eu faço é: Judas também era gente, é o nome dessa mensagem, porque tem uma linha do calvinismo. Claro que os calvinistas não gostam de se associar com esse pensamento, porque o pessoal dessa igreja é dissidente do calvinismo, mas tem uma linha que acredita que a razão pela qual pessoas não se convertem não é só porque elas são réprobas, como diz o calvinismo tradicional, porque Deus determinou que tais seres humanos não se converteriam, mas é porque são demônios encarnados. Então eles usam, esse pessoal dissidente do calvinismo, eles usam aquela parábola que Jesus contou de um homem que plantou semente, ele plantou um campo de trigo, aí veio um inimigo, plantou sementes no campo de joio, aí cresceu junto, aí ele fala que esse joio foi plantado pelo inimigo. Então estas pessoas que não se convertem, que além de serem réprobas, elas são na verdade demônios encarnados, que é por isso que não tem como se salvarem. Não são gente, não são seres humanos, são demônios que conseguiram entrar em pele humana e se portam como homem, mas são demônios. Aí eu, fazendo uma brincadeira contra esse tipo de pensamento, eu chamei o nome da mensagem de Judas também era gente, para tentar mostrar que ele não era nenhum demônio encarnado. Então assim, tem muitas pregações lá que eu mostro por que o pensamento calvinista sobre Deus é uma blasfêmia, é uma heresia e é diabólico. É como um câncer que destrói as pessoas, divide as igrejas e realmente faz muito mal. Desse assunto, né? Que dicas que você poderia dar pra gente a respeito disso? Perfeito. Primeira coisa, não comece por Apocalipse. A primeira coisa que não pode ser feita é começar por Apocalipse. Porque Apocalipse ele é uma espécie de resumão de tudo que foi dito desde o começo do texto bíblico. É o resumão e é o fechamento de tudo, né? Então tem muitas figuras ali que são retratações de outros textos da Bíblia que devem ser conhecidos previamente para você compreender essa colcha de retalhos que é o livro de Apocalipse. Então deixa Apocalipse para depois. Agora, tem um livro muito bom que é básico, bastante instrutivo, da editora Chamada da Meia-Noite, que é uma das editoras mais divulgadoras de material escatológico aqui no Brasil, e eu acho que eles estão até fazendo um congresso internacional, nacional, nesse momento. Estão fazendo online e presencial. Começou essa semana, né? Eu não sei se já acabou, mas eles divulgam muitos livros. Foi fundado pelo Vim Malgo, o antigo, o saudoso Vim Malgo, e tem muita coisa boa lá. Um dos livros que eu gosto sempre de aconselhar as pessoas que querem começar a estudar escatologia é o livro 1ª e 2ª Tessalonicenses. É um comentário, versículo por versículo, de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Tá? É um livro da editora Chamada, é um comentário bíblico sobre as duas epístolas de Paulo. E é interessante porque a 1ª Tessalonicenses e 2ª Tessalonicenses estão entre as primeiras epístolas que Paulo escreveu. Há um debate que se discute se a primeira foi Gálatas ou se foi 1ª Tessalonicenses. De qualquer forma, tenha sido Gálatas, tenha sido Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses estão entre as primeiras. E logo nessas cartas, Paulo fala sobre basicamente tudo da escatologia. Ele fala do arrebatamento, ele fala da tribulação, ele fala do anticristo, ele fala de muita coisa ali. E nesse livro, que foi feito por John Walvoord, e depois, eu acho que o Mark Hitchcock, ele comentou em cima dos comentários de John Walvoord. São os dois, mas eu acho que não foram os dois ao mesmo tempo, porque John Walvoord já tinha falecido. Então, esse livro é basicamente os comentários destes dois homens sobre todos os versículos de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E eu já li o livro todo de capa a capa, fiquei encantado. Foi um dos melhores livros que eu li sobre o assunto nos últimos anos, e eu sempre recomendo a leitura desse livro. E
Se alguém quiser comprar, é só entrar no site da Chamada, que é loja.chamada.com.br, e aí você vai encontrar lá vários livros, e tem esse também, é um livro fininho, mas vale muita pena ler, tá? Então, se você começar por ele, é um bom começo. Mas se fôssemos falar sobre questões bíblicas, doutrinárias, alguns pontos importantes, a gente pode abrir um pouco mais o leque. Mas eu sempre gosto de indicar livros, porque se a pessoa não lembrar do que eu falei, ela vai lembrar pelo menos do nome do livro, ela vai comprar o livro, ela vai ler aquele livro e ela vai se aprofundar, tá? Esse livro ele é bem básico, mas ele é o pontapé inicial para qualquer novo convertido que queira entender mais sobre escatologia. Primeira e segunda Tessalonicenses, da editora Chamada. E tem desconto, deixa eu só dizer, tem desconto também no meu nome lá, tá? Eles colocaram um cupom para o meu sobrenome, Rufino 2021. Então quem comprar com esse cupom ganha, eu não sei quanto é de desconto, mas eles estão usando alguns pregadores de canais do YouTube e estão mandando livros para eles que são pré-tribulacionistas e oferecendo esses cupons. E eles me mandaram um livro desse de presente, eu li o livro todo de capa a capa, eu sempre recomendo para os meus amigos, eu já comprei muitos livros da editora Chamada, e quando eles me mandaram esse de presente, eles nem sabiam, né, que eu já tinha até comprado outros também, eu agradeci, mas fica aí a dica também que ainda tem esse desconto no meu sobrenome, tá? É um cupom Rufino 2021. Eu jamais aconselharia isso, jamais, né? Se eu tivesse um filho, eu não diria pro meu filho, vá provar as coisas da vida aí, veja o que é que você quer ser, vá, prove aqui, prove ali, vá, experimente. Depois você volte aqui pro papai e diga o que é que você vai ser. Eu jamais faria isso. Então, eu costumo orientar de acordo com a minha perspectiva, não quer dizer que eu esteja absolutamente certo, mas do que eu já vivi, do que eu já estudei, do que eu sei, eu costumo orientar em relação ao que eu penso que é correto, porque é como eu vivo hoje, é como eu acredito e eu acho que é o melhor. Então, para uma pessoa se definir em relação a esta divisão porque tem várias divisões dentro da escatologia, né? Você falou aí do pré-tribulacionismo e tudo mais, porque é a divisão mais popular. Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. É a mais popular. Mas tem também outras divisões. Existem escolas de pensamento que são chamadas de futurista, idealista, preterista. Aí depois, em relação ao milênio, tem os pré-milenistas, os amilenistas, os pós-milenistas. Então tem várias subdivisões. Essa é só a mais popular, porque eu acho que é o lado mais prático. O pessoal quer saber se eles vão passar pela tribulação ou não. Então acabou que esse debate, essa divisão, né, ela se torna mais mencionada, mais lembrada e mais conhecida. Eu acho, no meu ponto de vista, que para a pessoa se definir e saber por que o pré-tribulacionismo é a melhor opção para o cristão, em primeiro lugar, ela tem que entender a historicidade do pré-tribulacionismo. Muita gente hoje em dia não sabe disso, é realmente ignorante ou desonesto, eu não sei, Deus é quem vai julgar os corações, mas eu vejo muitos pós-tribulacionistas que conseguem influenciar tanta gente que dizem que a doutrina pré-tribulacionista é uma mentira, foi inventada no ano de 1830, tentam atribuir a uma moça de 16 anos chamada Margaret MacDonald, tentam atribuir a John Nelson Darby, dizem que foi uma invenção nova e não sei o que, mas ou esse povo realmente não sabe da história, não fizeram pesquisa, não foram atrás das fontes históricas que mostram a presença do pré-tribulacionismo desde o século III, ou elas sabem, mas decidem fingir que não sabem. Eu não sei se é desonestidade ou se é a pura ignorância. Mas primeiro a pessoa vai saber da historicidade do pré-tribulacionismo, ela tem que estudar nos cantos certos para entender os registros que há desde Jesus até os dias de hoje sobre o assunto. Ela tem que compreender a diferença básica entre Israel e a igreja, que é uma coisa que tem confundido a cabeça de muita gente, e talvez a principal razão pela qual as pessoas se transformam em pós-tribulacionistas, porque elas não sabem distinguir a igreja de Jesus de Israel. Então, muitos textos do Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Daniel é um livro bastante escatológico. Muita gente reconhece o livro de Daniel. Você vai numa livraria evangélica para comprar livro de escatologia, é muito comum você ver livros que se propõem a tratar Daniel e Apocalipse juntos, porque eles acham que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, o livro de Daniel é um livro bastante escatológico. Em várias profecias, em várias declarações no livro de Daniel, se fala sobre o que vai acontecer ao teu povo, Daniel, no tempo do fim. É o que o anjo Gabriel fica recorrentemente falando a ele. Vem que te mostrarei o que vai acontecer ao teu povo no tempo do fim. E eis que será o teu povo, o povo santo, o povo escolhido, e o tempo inteiro.
qual é o problema? A alegorização extremada. Os pós-tribulacionistas, na grande maioria deles, são alegoristas, e eles supõem que quando o anjo Gabriel disse para Daniel que o povo de Daniel sofreria a tribulação no tempo do fim, eles acham que isso significa que a igreja vai sofrer a tribulação, porque a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, interpretando erroneamente uma passagem de Gálatas 6,16, quando Paulo está falando exatamente sobre outras questões. Aí eles pegam essa frase que não entendem e dizem: a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, e sendo assim, a igreja é o povo de Daniel, e quando Deus disse que o povo de Daniel passaria pela tribulação, obviamente que o anjo estaria falando da igreja enfrentando a tribulação. Então esse tipo de linha de raciocínio é uma das, no meu ponto de vista, é uma das principais razões porque o povo não entende que a igreja não foi destinada para este período de ira, este período de juízo que é a tribulação. Para falar a verdade, Jeremias capítulo 30, versículo 7, chega a dizer que será um tempo de angústia para Jacó. Mas, se você pensa que a igreja é o povo de Jacó, o verdadeiro povo de Jacó, você nunca vai entender o que realmente está escrito. Então, primeiro, tem que entender que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 é um fato. Lá Paulo diz que a igreja não deve dar motivo de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Ele distingue os três povos, judeus, gentios e igreja. Enquanto o cristão não entender essa distinção e ele confundir a igreja com Israel, ele vai ser muito mais tendencioso a acreditar na interpretação pós-tribulacionista. Então, eu acredito que é importante entender a história do pré-tribulacionismo, porque hoje em dia na internet se fala muito sobre isso. Eu não sei se é ignorância ou se é desonestidade, mas há muitos dados históricos mostrando o pré-tribulacionismo presente desde o início da igreja até os dias de hoje. Entender que a igreja não é Israel e depois fazer o estudo correto do Novo Testamento, compreendendo a Bíblia como uma revelação progressiva. Tem que entender que é uma revelação progressiva. E aí não tem como a pessoa se tornar pós-tribulacionista. Ou tem como cravar? Que é pré ou não e não é pós? Vai depender da capacidade argumentativa do preletor, né? Eu não gosto, Tiago, de dizer assim: ah, mas essa é a verdade, é assim, você está errado. Eu não gosto de falar isso porque eu acho que soa muito soberbo. Eu acho que é muita petulância uma pessoa dizer: essa é a verdade, vocês estão errados. Então, todas as vezes que eu vou falar do meu pensamento, eu digo: olha, eu acho, eu entendo, eu penso, porque eu quero demonstrar que talvez eu esteja errado, mas as minhas convicções, elas são, na maioria delas, baseadas no texto bíblico. Eu tenho meus argumentos e qualquer pessoa que me questionar, eu sei expressar a razão da esperança que existe em mim. Eu sei como falar. Agora, eu não falo que é a verdade porque eu acho que essa não é a abordagem correta. Eu acho que não fica legal, impede a pessoa de dar a opinião dela, vai parecer que eu estou dizendo que qualquer coisa diferente da minha é errada, e eu não gosto de falar assim, a não ser quando eu falo contra o calvinismo. Mas sobre a questão do fim dos tempos, é porque você fez uma pergunta que você dividiu basicamente aí a atenção da pergunta entre o fim dos tempos e o pré-tribulacionismo, né? O estudo dos fins dos tempos é mais abrangente do que o arrebatamento. O arrebatamento antes, no meio ou depois da tribulação é uma questão muito específica, mas o estudo do fim dos tempos, a doutrina das últimas coisas, é muito mais abrangente. Existe uma escatologia individual, existe uma escatologia universal, uma escatologia que trata sobre a renovação, a restauração do planeta da Terra, né, me desculpa, da restauração do mundo, que fala sobre a criação dos novos céus e da nova terra, que fala sobre o anticristo, a tribulação, e tem aquela escatologia que fala que cada um de nós prestará contas diante de Deus, que fala sobre a santificação total do espírito, da alma e do corpo, conservando-os íntegros para o dia do Senhor Jesus, que fala que a gente vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas do que fez de bom ou de mal por meio do corpo. Então tem o lado individual, tem o lado universal e tem várias outras coisas que podem ser discutidas. Para estudar a escatologia, eu acho que a pessoa tem que saber distinguir Israel da igreja. Ela tem que entender que a Bíblia é uma revelação progressiva. Ela não pode igualar os textos do Novo com os do Antigo Testamento. Se ela não tiver esse básico, essa compreensão básica em sua cabeça, ela vai se embananar toda. Se ela não entender a Bíblia como uma revelação progressiva, se ela não diferenciar as revelações do Novo Testamento do Antigo Testamento, esse básico, ela não vai, eu acho que ela não vai se dar bem no estudo da escatologia. Então, vai ser antes da existem 4 escolas de pensamento quando se estuda as profecias da Bíblia.
Essas 4 são chamadas de futurismo, idealismo, preterismo e historicismo. Cada uma delas está atrelada ao seu próprio nome, né? A própria palavra futurismo, ela deixa entender que a linha futurista acredita que a maioria das profecias bíblicas vão se cumprir no futuro. Então existe um momento específico para o cumprimento. Então, basicamente, seria isso. O idealismo é aquela linha de pensamento que acredita que as profecias não têm cumprimento nenhum, nada é literal, não se fala de lugar nenhum, são apenas ideias sobre coisas boas e ruins, ideias de moralidade, de vida reta, e que devem ser praticadas a qualquer tempo, em qualquer momento em que a pessoa estiver vivendo. São apenas ideias. O preterismo, como o nome diz, acredita basicamente que as profecias se cumpriram no passado, no pretérito da história humana, né? No ponto pretérito. Mais ou menos quando o profeta proferiu a profecia. Então, no tempo de vida do profeta, a profecia se cumpriu. Como todos os profetas supostamente teriam morrido, então todas as profecias teriam se cumprido. Eles gostam de dar uma ênfase ao ano 70 depois de Cristo. E o historicista, que tem muitas semelhanças e pontos de contato com a linha preterista, inclusive há quem diga que antigos preteristas viraram historicistas, eles são aqueles que acreditam que a maior parte das profecias estão se cumprindo ao longo da história. Para os historicistas, a igreja está na tribulação já faz mais ou menos 1500 anos. Então, é basicamente isso aí. Futurismo, historicismo, preterismo e idealismo. São as linhas, escolas de pensamento. Mas as subdivisões dentro da escatologia, como a gente estava comentando aqui antes, elas existem em determinados pontos importantes. Um dos pontos importantes de discussão é o milênio. O milênio, que é o reinado de Cristo na Terra, e ele também levanta essa polêmica. Então, há quem seja pós-milenista, amilenista e pré-milenista. O que significa cada uma dessas coisas? Basicamente, o amilenista é aquele que nega a realidade do milênio. Daí o nome amilenismo. Esse A é um prefixo de origem grega que é a negação. Se fosse origem latina, seria o contrário, né? Como o afivelado. A coisa envolve, a raiz envolve a ideia da palavra. Mas como é um prefixo grego, então se nega. Não há milênio. Não existe milênio. O amilenista basicamente segue uma linha assim. E alguns deles dizem que não é que não exista o milênio, mas é porque eles interpretam o significado do que seja o milênio. Então, para eles, o milênio não é de verdade, literal, contado na ponta do lápis, como, por exemplo, para o pré-milenista. O pós-milenista, que é muito semelhante ao amilenista no sentido alegórico, eles alegorizam bastante as coisas e interpretam de forma subjetiva o que significaria a expressão 1000 anos, em Apocalipse capítulo 20, eles acreditam o seguinte, que o milênio de fato é o reinado de Cristo, mas Cristo já estaria reinando hoje, o que quer dizer que já estamos no milênio, para os pós-milenistas. E por que eles são identificados como pós-milenistas? Porque eles acham que Jesus só virá depois desse período, que seria já o milênio. Então, pós-milenistas por causa disso. Eles acreditam que Jesus só vem depois que a igreja, reinando na terra, estabelecendo a vontade de Deus, conquistar o mundo para o reino de Deus. Quando a igreja fizer o seu papel, conquistar a terra, pregar o evangelho, colocar o mundo de cabeça para cima, aí pronto, o milênio, o reinado de Cristo se consumou e Jesus volta. Pós-milênio, né? Ou seja, o milênio não seria 1000 anos, seria 2329, 2845, pode ser 3029 anos, não interessa. Eles acham que 1000 anos é apenas uma expressão que significa um longo período de tempo. Os pré-milenistas dizem, de fato, o milênio é um período longo de tempo, são exatamente 1000 anos, porque é muito tempo. Mas os pré-milenistas, eles interpretam, quando possível, o texto da forma mais literal. Ou seja, se em Apocalipse capítulo 20 aparece por 6 vezes a expressão 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, e faz sentido para o leitor, não tem por que buscar chifre em cabeça de cavalo. 1000 anos é 1000 anos e ponto final. Agora, se eu ler um texto que é simbólico, alegórico, ou é recurso oratório, uma figura de linguagem, ou qualquer coisa desse tipo, como aquela parte de capítulo 12 que diz que era uma mulher vestida de sol, que tinha uma coroa com 12 pontas de estrelas, pisando em cima da lua, aí tudo bem. Mostra-se que é uma coisa figurativa que tem que ser interpretada. Mas quando um texto não precisa ser interpretado, a melhor forma de interpretá-lo é não interpretando de forma nenhuma. 1000 anos fez sentido? Entendeu? Então pronto, é 1000 anos.
E é assim que o pré-milenista encara essa questão. Ele acredita que realmente serão 1000 anos, contados na ponta do lápis, 998, 999, 1000, e esse milênio ele vai começar depois que Jesus vier. Ou seja, nós cremos na vinda de Jesus antes do início do milênio. Por isso somos considerados como pré-milenistas e não pós-milenistas. E assim vai. Aí vem a divisão da qual a gente estava falando antes, né? O pré-tribulacionismo, o meso e o pós. Só que além dessas, que são as mais populares, tem algumas outras divisões que não são tão conhecidas. Às vezes o pessoal não consegue discernir, né? Aí o que é isso? Tem mais 2 outras linhas de pensamento, talvez até vocês já tenham ouvido falar, que é o arrebatamento parcial. O arrebatamento parcial é a fé, a crença, é o pensamento de que nem todo mundo vai ser arrebatado. Só vai ser arrebatado quem merece. Só os merecedores. Vai ser por meritocracia. Os vencedores, os merecedores, né, o pessoal que é digno, esse vai ser arrebatado. Antes do começo da tribulação. Depois que a tribulação começar e o povo estiver comendo pão que o diabo amassou aqui, né? Não morre, não morre, morre, não morre, ora não morre. Aí quem estiver melhorando, ficando mais espiritual, mais crente, mais santo, aí esses aí são arrebatados também. Então, na crença do arrebatamento parcial, existem várias levas de arrebatamento. A primeira, dos merecedores, porque eles acham que o arrebatamento é uma espécie de primeiro galardão do crente, que só vai quem merece, só quem é digno. É por meritocracia. Aí depois vão os outros, à medida que forem sendo espiritualizados, né, durante a tribulação. Esse é a crença do arrebatamento parcial. E tem uma outra linha de pensamento que não é muito popular no Brasil, mas já está chegando, eu já vi algumas pessoas falando isso. É uma coisa que surgiu nos Estados Unidos, que se chama arrebatamento pré-ira. Esse pensamento pré-ira, ele pode até parecer com o mid-tribulacionismo, porque ele fala que a igreja experimentaria uma parte da tribulação. Mas é interessante porque tem algumas particularidades. Eles dizem assim, olha, a ira de Deus não é a mesma coisa da ira de Satanás, da ira do anticristo. Mal entendem eles que a ira de Deus se expressa através de Satanás, se expressa através de líderes pagãos, como aconteceu na época de Nabucodonosor, do Império Assírio, e também acontece por meio do próprio anticristo. Mas eles tentam dividir a ira de Satanás, do anticristo, dos homens, da ira de Deus. E aí eles dizem, e a ira de Deus ela só vai se manifestar no final da tribulação. Ou seja, a tribulação tem 7 anos, ela é dividida no meio, e aí pega a segunda metade, divide no meio mais uma vez, ficaria só esse pedacinho final, que são 25% restantes, né? 3/4 da tribulação a igreja experimentaria, e no último pedaço, nos 25% restantes, aí a igreja é retirada, porque segundo eles, somente nessa ocasião é que a ira de Deus se manifesta. Que eles tentam associar a manifestação da ira de Deus com as taças da ira de Apocalipse, que para eles, na cabeça deles, só se manifesta nesses 25% restantes. Então, basicamente, a divisão é essa, né? Como que funciona? Tá, vamos por partes. Vamos do começo. Primeira coisa. A gente tem que distinguir, viu, Tiago e Lari? A gente tem que distinguir as tribulações da vida da tribulação escatológica. Tribulações na vida, perseguição e sofrimentos faz parte da vida do crente. E esse é um dos erros do pós-tribulacionista. Ele mistura tudo achando que é uma coisa só. O pós-tribulacionista, normalmente ele pensa assim, não, mas a gente já sofre agora, a gente sempre enfrentou perseguição, a igreja cristã desde quando surgiu foi perseguida primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, e sempre sofre o que vem sofrendo. Por que Deus tiraria a igreja da terra? Se Deus tirar a igreja no arrebatamento antes da tribulação, ele vai ter que pedir desculpa aos primeiros mártires, né? Esse é um pensamento engraçado, que alguns pós-tribulacionistas têm coragem de falar isso nos seus canais, achando que estão abafando. Mas, na verdade, há uma diferença enorme entre as tribulações da vida e a tribulação escatológica. A tentativa de igualar esses dois períodos, ela não se baseia na Bíblia, porque a própria Bíblia, em diversos lugares, ela diz, será um tempo como nunca houve na terra, nem jamais haverá. Até lá mesmo em Mateus capítulo 24, quando Jesus está naquele sermão profético, ele diz isso. Será um momento de grande aflição, como nunca houve no mundo, nem jamais haverá. Em Daniel se diz isso, em Ezequiel se diz isso, Isaías diz isso, Apocalipse diz isso. Vários lugares falam que vai ser um período sem comparação. É um momento singular.
é um momento de juízo divino, onde a ira de Deus ela vai cair sobre o mundo. Começa de forma menos intensa, que é o que Jesus chama de princípio das dores, que é a primeira metade da tribulação. Nós não estamos nos princípios das dores, nós não vamos enfrentar o princípio das dores. O princípio das dores não é porque as coisas estão ruins, não é porque tem pandemia, não é porque tem inflação, isso não tem nada a ver. O princípio das dores é um termo técnico para a primeira metade da tribulação. O princípio das dores só acontece depois que começar a tribulação. É o princípio, a primeira metade. A segunda metade é chamada tecnicamente por Jesus de grande tribulação. Começa ruim e vai piorar. Então esse período de 7 anos, por mais que inicie menos intenso, ele vai ficar pior. O período todo de 7 anos é chamado de tribulação. Não tem nada a ver com as tribulações da vida. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, a aflição, o sofrimento, a perseguição, até mesmo a morte e o martírio fazem parte da vida cristã normal, porque os pioneiros da pregação do evangelho numa sociedade hostil a ele vão sofrer os piores abusos. Depois que os pioneiros plantarem a semente do evangelho ali, às vezes até com a própria vida, o próprio sangue, é que o evangelho vai se espalhar e a gente que vem depois acaba vivendo uma vida melhor naquela sociedade cristianizada. É por isso que os primeiros cristãos sofreram bastante. E qualquer pregação hoje em dia, se você for para um país fechado, para um país islamita, se você for para um lugar totalitário, supremacista, que você não tem liberdade, não pode pregar, não pode crer, não tem liberdade de opinião, obviamente que da mesma forma você vai ser trucidado também. Então esse sofrimento ele é real, porque estamos num mundo onde Satanás é Deus e viver como crentes aqui é nadar contra a maré. Então a gente tem que ter mais esforço. Então, quanto mais hostil é a sociedade ao evangelho, mais sofrimento vai haver naqueles que lá viverem. E isso não tem nada a ver com a tribulação. A igreja cristã não estava na tribulação no primeiro século, não está agora, e os que vivem em países fechados do Oriente Médio não estão na tribulação. São os sofrimentos normais do crente nesse mundo onde Satanás é Deus. Ponto. A tribulação é um período em que não só o anticristo vai estar causando o terror, Satanás vai estar desembestado solto na terra e os poderes dos céus serão abalados. Jesus disse que vai ser um período tão angustiante que os homens desmaiarão pela expectativa do que está para acontecer, porque os poderes dos céus serão abalados. Diversos lugares falam que o sol vai ficar preto, a lua vai ficar vermelha como sangue, as estrelas não darão a sua luz e elas cairão pela terra. As ilhas, os montes serão movidos do seu lugar e nações serão partidas no meio. Provavelmente aí uma menção a terremotos, tsunamis e coisas em proporções gigantescas. Então, se a Bíblia fala que esse tempo vai ser um tempo sem igual, como nunca houve na terra, isso é maior do que o dilúvio. É pior do que o dilúvio. Não houve nada igual. Sodoma e Gomorra pode ser uma demonstração, o dilúvio pode ser uma demonstração, mas vai ser tudo junto de uma vez só. Com certeza esse período é um período do qual as pessoas não deveriam querer participar. E este é o período da manifestação da ira de Deus. É por isso que não tem sentido tentar colocar a igreja dentro deste período, porque o resgate do crente não está relacionado às suas obras, à sua perseverança, à sua coragem, não tem nada a ver, é pela graça em Cristo Jesus. Nós estamos no período da igreja, que é o período da graça. Este período, ele é um período único, ele tem data para terminar, ele começou, tem meio e tem fim. Ele começa no Pentecostes, ele termina no arrebatamento. O Espírito Santo foi dado no Pentecostes, ele vai ser retirado no momento do arrebatamento. Não retirado no sentido de não estar presente, porque ele já estava aqui antes de ter vindo, e ele vai continuar aqui depois que ele tiver saído. Em outras palavras, ele não vai atuar como atua hoje. Ele não vai poder ser recebido com a evidência bíblica de falar em outras línguas. A experiência com Deus não vai ser igual como é hoje. As pessoas não nascerão de novo da forma que a igreja experimenta. O período da igreja é um período único, do Pentecostes ao arrebatamento. Depois que a igreja for retirada da terra, que a tribulação começar, aí sim, vai ser o período, é um momento que foi separado por Deus para a manifestação da sua ira, do seu juízo e de tudo que não presta. Vai ser um período de densas trevas, de negritude e de tudo que é ruim. Então, o que é que acontece? A igreja, primeiro, ela tem que ser retirada para que o anticristo possa se manifestar. Quando o anticristo se manifestar, ele não vai fazer um acordo de paz, como normalmente a gente fala, como normalmente se diz. Ele vai fazer o que nós chamaríamos, nos termos atuais, em termos de geopolítica, ele vai fazer um tratado bilateral.
com a nação de Israel. É provável que outras nações façam parte desse tratado internacional. Há quem pense que é só com Israel, outros pensam que pode ser com outros povos também. É um tratado bilateral. E através desse tratado, com interesses múltiplos, né, tanto do lado de cá como do lado de lá, tanto o anticristo como as nações que entrarão em acordo com ele, terão os seus objetivos. Mas nesse tratado, provavelmente, vai haver a possibilidade de paz. Não é um tratado de paz, não é um acordo de paz, mas através desse acordo, por questões políticas, econômicas, etc., provavelmente o povo vai dizer que tem paz. Porque quem diz isso é Paulo. Ele diz, olha, vai chegar um momento que o povo do mundo vai dizer, agora temos paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá a destruição, como vem as dores para aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo eles escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ele distingue a experiência dos que estão nas trevas e dos que estão na luz. Ele mostra que isso vai ser uma coisa que vai ser experimentada pelo povo do mundo, porque a realidade cristã é diferente. A nossa paz não se baseia no que acontece nem no que deixa de acontecer. A nossa paz não está no Bolsonaro, não está em Lula, não está em partidos políticos, porque a nossa pátria está no céu, da qual aguardamos a vinda de Jesus, que quando vier transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Então, quando ele fala sobre o povo do mundo dizendo que vai ter paz, é possível que esteja associado ao tratado bilateral mencionado lá em Daniel 9:26, que o povo chama popularmente de acordo de paz, embora não seja isso que o texto fale, tá? Mas nós podemos ligar quando Paulo fala em Tessalonicenses sobre o povo do mundo dizendo que agora tem paz e este acordo que o anticristo vai fazer com a nação de Israel. É provavelmente nesse tempo que ele vai permitir que os judeus reconstruam o seu templo no Monte Moriá. E talvez o templo judeu e as mesquitas, lá na planície das mesquitas, vão conviver lado a lado. Mais uma justificativa para a interpretação de que talvez por isso é que o povo diga, agora nós temos paz e segurança. Porque a divisão do mundo hoje é basicamente essa, né? Uns são pró-árabes, outros são pró-Israel, as nações fazem as suas alianças e cada um é de um lado, outros são de outro, mas quando isso acontecer, o povo vai achar que vai ter paz. Só que nesse acordo de 7 anos, que provavelmente será nesse tempo em que o templo será construído, e provavelmente eles levarão pouquíssimo tempo, porque o próprio templo de Salomão da Igreja Universal aqui levou 3 anos para ser construído, foi 3 anos e meio, parece que foram 3 anos, os judeus já estão preparados para essa construção, e assim que eles tiverem uma situação política favorável, eles têm como fazer isso em pouquíssimo tempo, eles já estão prontos, preparados, com todos os utensílios, com faculdade de treinamento do povo da tribo de Levi, está tudo pronto, só falta uma situação favorável. Então vamos supor que o anticristo permita, que é provavelmente o que vai acontecer, o templo é reerguido, no meio dos 7 anos ele vai quebrar o acordo, como já foi previsto por Daniel e por Jesus. A Bíblia fala que ele vai fazer campanhas militares contra diversas nações, mas ele vai ter uma espécie de obsessão especial contra o povo judeu, contra o povo de Israel, que é por isso que lá em Mateus 24 Jesus disse, quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda, quando vocês verem ele no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, porque ele vai invadir a terra de Israel. Em Daniel capítulo 11 ele diz que ele vai entrar na terra gloriosa, que é a terra de Israel, e ele vai estacionar o seu acampamento militar. A linguagem de Daniel ele vai colocar suas tendas palacianas entre o Mar Grande e o Monte Santo. Trocando em miúdos, ele vai estacionar o seu acampamento militar entre o Mar Mediterrâneo e o Monte Moriá, que é o Monte do Templo. Ou seja, ele vai lutar contra Israel, vai vencer, vai invadir Israel e vai estacionar o seu acampamento militar ali, entre o Mar Mediterrâneo e o Monte do Templo. E é provavelmente nesse momento que vai se cumprir o que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 2, que ele vai entrar no santuário, ele vai se comportar como se fosse o próprio Deus, talvez uma referência à abominação desoladora. E desse período, que é o ponto médio da tribulação, a metade da tribulação para frente, são exatamente 3 anos e meio. É esse período que a coisa vai engrossar e vai ficar pior. Que é por isso que lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, diz que o átrio dos gentios, ele foi dado para que os gentios pisassem a cidade santa, que é Jerusalém, pisassem a cidade santa por 42 meses, por 1260 dias, que são um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É 3 anos e meio. Então a coisa vai ficar pior. No final da tribulação vai ter então a guerra, a
a provável terceira guerra mundial, que nós que somos religiosos costumamos chamar de Guerra do Armagedon, que é uma palavra aportuguesada de uma expressão hebraica, né, que é o mar Har Megiddo. Har Megiddo é Monte Megido, e a gente aportuguesou para Armagedon, Har Megiddo. E na verdade é uma planície muito grande que tem ao norte da terra de Israel, que muitas outras batalhas foram travadas. E o que se crê é que vai haver essa guerra nesse lugar, nessa planície, quando Israel estiver sendo invadida por outros exércitos aliados com o anticristo. Mas no final... Desculpa te interromper, tem um filme que chama Megiddo. Sim. Se você já assistiu? Eu acho que sim, quando era novinho convertido. Essa batalha do Armagedon, a possível terceira guerra mundial, ela acontece no final da tribulação. A igreja já teria sido arrebatada antes do primeiro dia dos 7 anos da tribulação. No final da tribulação, Jesus Cristo volta com os santos já arrebatados, como descreve Apocalipse capítulo 19, que fala que Jesus voltará com os santos dos céus, e esses santos, eles são mencionados lá no texto de Apocalipse 19 com vestes brancas, linho puro, branco, linho finíssimo, é uma coisa assim. Aí ele explica que são os atos de justiça dos santos, provavelmente uma referência às recompensas e aos galardões que já foram recebidos no tribunal de Cristo. Então Cristo volta já com a igreja, mata o anticristo com o sopro da sua boca, como Paulo descreve lá em 2 Tessalonicenses 2. Ele coloca... Tem gente que pensa que o arrebatamento é o marco inicial da tribulação. Eu penso que não. Eu penso que o ponto que marca o início da tribulação é quando o anticristo fizer esse tratado, esse acordo com a nação de Israel. Agora, a tribulação não tem como começar antes que a igreja seja retirada, porque Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 24. Ele compara esse momento com o dia que ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando será. E ele diz que vai ser como foi nos dias de Noé. Noé, ele estava preparando a arca. Noé, ele sabia que Deus não derramaria a sua ira no mundo antigo enquanto ele não tivesse terminado o seu trabalho. Então, primeiro Noé tinha que fazer tudo o que tinha sido ordenado por Deus, e ele entraria na arca, e aí Deus enviaria o juízo. Então, Jesus ele usa comparações com Noé e com Ló para falar sobre o arrebatamento e a tribulação. Da mesma forma que Deus não enviou fogo na cidade de Sodoma e Gomorra antes de retirar Ló, ele também não vai enviar a tribulação antes que a igreja seja tirada. Agora, quando a igreja... Então tem um arrebatamento, mas não necessariamente ainda Jesus veio, porque Jesus vai vir só depois. Claro, a vinda de Cristo à Terra, nos termos bíblicos, é quando ele vem com a igreja no final da tribulação. Isso é o que a Bíblia chama de vinda de Cristo. Tá? É no final da tribulação. O arrebatamento não é a vinda de Cristo. Para o crente, sim. É por isso que nos textos do Novo Testamento, às vezes, a forma que o texto é construído mostra que o arrebatamento é a volta do Senhor, mas é a volta para o crente. Lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que é um dos textos do arrebatamento, quando Paulo vai falar, ele diz: nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. O que significa que, no arrebatamento, para o cristão, Jesus já voltou, porque ele é arrebatado e estará para sempre com o Senhor dali para frente. Ele vai ao céu, como prometido em João capítulo 14. Lá em João 14, do 1 ao versículo 3, Jesus disse: vou preparar um lugar para vocês, depois eu venho para vos buscar, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ele está falando sobre levar a igreja para o céu. No arrebatamento pós-tribulacionista, por exemplo, não existe a saída para o céu. No arrebatamento pós-tribulacionista, que é um arrebatamento ioiô, né? Jesus vem até as nuvens, a igreja é arrebatada e volta com Jesus para a terra. Não vai para o céu como ele prometeu em João 14. Então não existe essa ida ao céu para a igreja em momento nenhum no arrebatamento pós-tribulacionista. É por isso que o pré-tribulacionismo é a única linha que responde corretamente essas indagações que os textos da Bíblia levantam. A igreja é retirada da terra. Claro que o arrebatamento é a vinda de Cristo para o crente, mas não é isso que a Bíblia chama de vinda do Senhor tecnicamente. A vinda do Senhor é no final da tribulação, embora para os arrebatados Cristo já tenha vindo, não é o que a Bíblia chama de vinda de Cristo, tá? E é por isso que muita gente fica atrapalhada e confusa e acaba virando pós-tribulacionista, porque não entende as duas coisas. Mas aí no final da tribulação, Jesus já vem com a igreja, mata o anticristo, coloca os pés nos Montes das Oliveiras e inicia o período milenar. No final desse milênio, o Satanás vai ser solto e vai haver uma pequena revolta. Talvez alguns que nasceram já no milênio, que não foram tentados, não experimentaram essa vida que nós conhecemos hoje,
provavelmente descendentes daqueles que se levantaram contra o Senhor Jesus na guerra do Armagedon no final da tribulação. Eles se revoltarão contra Cristo e tentarão arrebanhar outras pessoas se juntarem na rebeldia deles, mas eles serão exterminados imediatamente. E aí vem o grande trono branco. Os que eram incrédulos, que continuavam mortos, vão ressuscitar, porque os ímpios só ressuscitam depois do milênio. Aí eles são lançados no lago de fogo com enxofre, e aí a Bíblia fala sobre a criação de novos céus e nova terra. É o famoso chamado estado eterno, né, que a gente não sabe como vai ser, porque não há nada sobre ele, só se diz que são novos céus e nova terra, e a gente só vai saber quando realmente a coisa vier. Mas é basicamente isso. Se você quiser fazer mais alguma pergunta sobre qualquer tempo, alguma situação, e eu puder responder, eu vou tentar te ajudar. Na verdade, vai haver uma restauração da Terra, que é justamente o período do milênio. Essa é a restauração da Terra, que não tem nada a ver com os novos céus e a nova Terra. Os novos céus e a nova Terra, dos quais a Bíblia fala, é depois do milênio, depois do juízo do trono branco. Então, na sequência seria arrebatamento, tribulação, milênio, trono branco, novos céus e nova terra. A sequência seria essa. Durante o milênio, a realidade de vida vai ser bem diferente. Há muitas profecias do Antigo Testamento sobre como vai ser a vida nesse período, mas nunca se falou que seriam 1000 anos. O primeiro a falar que seriam 1000 anos foi João, em Apocalipse 20. Mas as características que são proferidas pelos profetas do Velho Testamento só se encaixam com este período de 1000 anos em Apocalipse, pelas coisas que se falam. Quando, por exemplo, João diz que Satanás vai estar preso por 1000 anos, dá para se entender o porquê que alguns profetas disseram, por exemplo, que vai ter paz, não vai mais ter guerra, as armas vão ser transformadas em instrumentos de agricultura, que a criança vai colocar a mão na fenda de uma serpente, o leão vai pastar junto com o cordeiro. Por quê? Porque não vai haver mais o mal solto como há hoje, que Satanás vai estar preso durante esse período. Então você começa a entender do que falavam os profetas do Antigo Testamento. Então é a restauração de todas as coisas. Nesse período de 1000 anos vão existir grupos diferentes. Vai haver aqueles que já ressuscitaram, que estarão com corpos glorificados, porque serão aqueles que, por exemplo, morreram durante a tribulação, ou os crentes do passado do Antigo Testamento que ressuscitarão no final da tribulação, a igreja que já terá o seu corpo transformado por ocasião do arrebatamento, ou os crentes que morreram que ressuscitaram também. Então vai haver um grupo de pessoas de corpo glorificado, que são todos aqueles que passaram pela ressurreição ou tiveram o corpo transformado por ocasião do arrebatamento. Mas também vai haver pessoas com corpos naturais vivendo uma vida normal, natural, embora seja um período diferenciado, porque Satanás vai estar preso, vai ser um momento de glória, né, e diferente do que a gente conhece hoje. Então tem gente com corpo normal e tem gente com corpo glorificado, tá? Durante o milênio. Então, pra gente não confundir. Que essas pessoas podem se arrepender nesse período? Durante o milênio? Se arrepender de quê? Reconhecer Jesus enfim. Olha, na verdade, o que se ensina é o seguinte, que o período da tribulação vai ser, passar na peneira, aquela expressão que vai ser o funil, vai ser a peneira. A tribulação é esse período em que, como diz lá o anjo no livro de Apocalipse, chegou a hora para destruíres aqueles que destroem a terra, né? Então vai ser o momento de punição. Muita gente não vai se arrepender, vai blasfemar, vai falar contra Deus. Está escrito isso em Apocalipse, mas muitos se converterão. Multidões de diversas nações lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro durante a tribulação e, obviamente, por causa disso, serão salvas. Algumas delas morrerão, outras escaparão e ficarão vivas e entrarão no milênio tendo escapado da tribulação. Mas serão pessoas que terão se arrependido na tribulação. Por via de regra, quem for digno de entrar no milênio é porque ou já tinha morrido, mas morreu crente e vai entrar com o corpo ressuscitado, porque a ressurreição vai acontecer no final da tribulação, antes do início do milênio, ou esta pessoa escapou da morte na tribulação, se arrependeu e creu no evangelho. E aí ela vai entrar na tribulação. Vai entrar no milênio. Então, supostamente, serão todos
serão pessoas que reconhecem a verdade do Evangelho. Embora, num período de 1000 anos, essas pessoas que terão corpos naturais provavelmente terão filhos e muita gente vai nascer e essas pessoas que viverão ainda poderão cometer algum erro, algum pecado. A Bíblia fala sobre a possibilidade de pecados durante o milênio, causando a morte imediata destes que pecaram. Mas essa morte imediata ela vai acontecer quando a pessoa tiver vivido pelo menos 100 anos. É por isso que lá Isaías diz que aquele que pecar, se morrer com 100 anos, morrerá ainda jovem, como diz o texto. Sim. Em primeiro lugar, dependendo da versão que você estiver lendo, você vai ter um entendimento X ou Y. Você lê uma versão aí que eu acho que ela mais prejudica o entendimento da pessoa do que ajuda, porque ele coloca uma palavra que não está no texto original, Deus preferido das mulheres. Isso não está no texto original. Na verdade, até mesmo o versículo 38, quando diz assim, mas em lugar dos deuses, essa expressão toda não está no texto original. É uma construção na tentativa dos tradutores de ajudar a compreensão do texto. Eles colocaram isso artificialmente para tentar ajudar, porque eles entendem assim. Mas o que o texto realmente está dizendo aqui, de forma bastante simples, é que ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem ao desejo das mulheres. Aí eles colocaram Deus preferido. Na verdade, é o desejo das mulheres. Então, dependendo da versão que você estiver lendo, você vai ser induzido ao erro por um lado ou pelo outro. Agora, essa versão, que é a mais popular, a que eu citei, né, que ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, é o que faz as pessoas pensarem na questão da homossexualidade. Porque quando fala Deus preferido das mulheres, não tem nada a ver com homossexualidade. O que é que tem a ver Deus preferido? Inclusive, uma interpretação com base nessa versão que você citou é que o Deus preferido das mulheres seria o Senhor Jesus Cristo. E essas mulheres mencionadas seriam mulheres judias, porque havia uma esperança em Israel, em todas as mulheres, de serem a mãe do Redentor da nação, a mãe do Messias. Então, o Deus preferido das mulheres era quem? O Senhor Jesus Cristo. Então, tem gente que acha isso, que interpreta assim. Eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que o mais correto é entender exatamente como diz a versão que eu li, por exemplo, né? Ele não terá respeito ao Elohim de seus pais. Algumas versões dizem deuses, outras colocam Deus, como Elohim normalmente é traduzido no Antigo Testamento. Ele não terá respeito ao Deus de seus pais, nem ao desejo das mulheres. Ou seja, algumas pessoas pensaram, então ele vai ser homossexual porque ele não vai desejar as mulheres, ou ele não vai se importar com os desejos femininos. Aí as pessoas, sei lá, juntaram uma coisa com a outra e saíram nessa interpretação. Na verdade, o que o texto está dizendo é que ele não vai ter respeito ao que as mulheres querem. De forma bastante simplista, ele não vai ter respeito, ele vai ser um homem o quê? Inspirado por Satanás, que vai diminuir a vontade da mulher, que vai diminuir a mulher, ele vai ser um misógino assumido. Que cumpre bem aquilo que a Bíblia vem revelando desde o livro de Gênesis, porque quando o homem caiu, uma das maldições estabelecidas por Deus é que haveria inimizade entre Satanás e a mulher. Então faz sentido que a mulher seja diminuída por alguém que vai ser totalmente inspirado por Satanás. Que é por isso que lá em Apocalipse fala-se do dragão, que é a antiga serpente, o diabo. Ou seja, esse dragão de Apocalipse que vai empoderar o anticristo, que vai empoderar o reino dele, que vai dar poder, autoridade à besta, é o mesmo Satanás que recebeu essa antipatia ou inimizade contra as mulheres. Então, para mim, o anticristo ele tem que ser um homem que vai tratar as mulheres da pior forma possível. Ou seja, tem que ser um seguidor de uma religião que diminui o valor da mulher, que trata a mulher como bicho. Entendi. Por exemplo, o que você sabe. Exatamente. Exatamente. Entendi. Então, Faz sentido. o anticristo deve vir então do islamismo, isso ou não? Provavelmente. Provavelmente. Por quê? Por vários fatores. Não é por causa do que está acontecendo hoje. Algumas pessoas às vezes gostam de se inspirar em matérias de jornal, né? E a exegese deles é baseada nas notícias, nos noticiários, no que acontece. Eles ficam buscando informações nas notícias para poder interpretar a Bíblia.
Quem gosta de fazer isso é os pós-tribulacionistas, que precisam identificar se o anticristo já está vivo ou se a tribulação já começou, né? Normalmente o pré-tribulacionista ele não se preocupa com isso, porque ele sabe que vai se encontrar primeiro com Jesus e o anticristo só pode se manifestar depois. Mas por que viria do islamismo? Bom, primeiro porque o islamismo é uma religião que foi desenvolvida por pessoas que são aparentemente descendentes de Ismael e de Edom, de Esaú. Todos os descendentes de Ismael, todos os descendentes de Edom, hoje, se nós formos olhar as nações que se formaram a partir desses ancestrais, hoje são praticantes ferrenhos do islamismo. Há quem diga, inclusive, que Maomé, que nasceu ali por volta do ano 570 depois de Cristo, ele teria sido filho de um dos descendentes dos 12 príncipes gerados por Ismael. A Bíblia fala isso, né? Que Ismael geraria 12 príncipes. E Deus, falando sobre esses descendentes de Ismael que viriam destes 12 príncipes, disse que a sua descendência seria como um burro selvagem, indomável, que dá amarradas, morde todo mundo, que não tem como se controlar, que seria afrontador e estaria presente de frente aos seus irmãos, a mão dele seria contra todos e todos seriam contra ele. Então essas características do povo ismaelita também permeiam os sentimentos religiosos supremacistas do Islã, que trucidam todos que são contra eles, que matam aqueles que blasfemam contra a única e verdadeira religião, que maltratam as mulheres como se fossem animais e que no seu livro sagrado chamam os judeus de porcos e de macacos. É a questão das pessoas estarem até confundindo a escatologia islâmica com a escatologia cristã. Sim. Né? Como que surge essa confusão. Né? E por que é tão perigoso isso? Não é que seja tão perigoso. Eu é que não gosto de incentivar as pessoas a estudarem a escatologia islâmica. Porque às vezes elas ficam confusas, elas ficam achando que tem que entender o que os muçulmanos acreditam e esperam para que faça sentido a interpretação bíblica. Mas os textos islâmicos, as profecias islâmicas, aspas, elas não são inspiradas de forma nenhuma. Não há nada que mereça atenção ali. Na verdade, toda a compreensão islâmica é uma distorção do evangelho, do cristianismo que eles conheceram na época de Maomé e seus companheiros. Maomé não entendeu as histórias, não entendeu as pregações, não entendeu o cristianismo e misturou os personagens, misturou as profecias e fez uma bagunça só. Então a filosofia, a linha de pensamento, a escatologia islâmica é uma grande confusão. Se você pegar o Alcorão, já é é emblemático em relação a essa confusão generalizada dentro do islamismo. O Alcorão, para você ter uma ideia, ele não tem uma linha lógica. São coisas loucas, faladas sem pé nem cabeça. E no texto do Alcorão, Maria, a mãe de Jesus, é irmã de Miriam, e que era irmã de Adão, e é uma confusão. As épocas se misturam, os personagens se misturam, e os textos do Alcorão eles são divididos em duas metades, a primeira metade e a segunda metade, que seriam as revelações que ele recebeu durante 22 anos. A última parte do livro do Alcorão foram as primeiras revelações que ele recebeu, e a primeira parte são as últimas revelações que ele recebeu. Em outras palavras, está trocado. Por que é assim eu não sei, mas é exatamente assim, da metade para o fim são as primeiras revelações, da metade para o começo são as últimas revelações, e as últimas revelações substituem as primeiras. No começo ele queria harmonia com os judeus, queria que os judeus o reconhecessem como profeta, ele induzia os muçulmanos a se prostrarem e a orarem apontando-se para Jerusalém, e depois quando os judeus desprezaram ele zombando, quando ele dizia que era um profeta e tal, que os judeus zombavam e riam dele, ele ficou com tanto ódio que começou então a perseguir os judeus, começou a chamá-los de porcos, macacos, e dizendo que a glória de Deus só se manifestaria quando todos os judeus fossem exterminados da terra, que é por isso que se fala em mais de 160 versículos do Alcorão sobre como matar os que blasfemam o nome de Deus, e no começo da lista estão os judeus. Então é uma obrigação moral de um muçulmano praticante matar judeus, é uma obrigação moral. Eles dizem que há duas jihads, a grande jihad, que é uma espécie de jihad espiritual, é uma luta interior, luta contra os desejos, as inclinações da sua carne, e existe a pequena jihad, mas que deve ser praticada, que é aquela quando você vai decapitar o seu coleguinha, o inimigo, o blasfemador, o judeu e o herege. Então é basicamente isso, né? E estudar a escatologia islâmica é desnecessário.
É totalmente desnecessário. Porque se você considerar que os textos bíblicos são inspirados, é suficiente para você entender o que a Bíblia fala sobre o que vai acontecer no futuro e perceber a participação do islamismo em relação a isso. Você não precisa encontrar ou fazer um paralelo de ponto por ponto do que os muçulmanos pensaram e escreveram sobre o fim. Não há necessidade. Então, a interpretação islâmica do fim da escatologia é o entendimento torcido de Maomé e dos seus companheiros do cristianismo que eles ouviram falar na sua época. Então não há necessidade. Eu sempre digo para as pessoas, estudem a Bíblia, interpretem a Bíblia, a escatologia bíblica, que você vai entender todas as outras questões sem necessidade de entender a escatologia islâmica para compreender a Bíblia. Não há necessidade, porque acaba misturando os conceitos. Certo. E aí, então, você tem um livro, né, que é a Bíblia, o Anticristo e o Islamismo. É a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Deixa eu mostrar aqui. É esse aqui. Eu falei ao contrário, desculpa. A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Isso. E aí, esse livro ele vai abordar esses temas. Sim. O que a Bíblia fala, aí a posição do Anticristo que ele vai fazer e refuta o islamismo. É isso que o livro vai trazer, pastor? Eu falo das profecias da Bíblia sobre o tempo do fim, a tribulação e o anticristo, e eu sugiro a interpretação de que os descendentes de Ismael, que são praticantes do islamismo, sejam o cumprimento desta característica anticristã do tempo do fim, né? Do anticristo, desse reino, deste último império e tudo mais. E aí eu faço uma exposição detalhada do porquê eu cheguei a essa conclusão. Na verdade, esse livro foi o meu TCC, no meu bacharelado de teologia, e depois eu transformei ele em livro, né? E saiu isso aí. É bem didático, bem explicado, esmiuçado. Eu falo um pouco do islamismo, falo mais dos textos bíblicos, interpretando da forma que eu acho que deveriam ser interpretados os textos, mostrando por que as pessoas foram por outros caminhos, interpretando como, por exemplo, o Império Romano, ou a Igreja Católica, porque pensam assim, porque pensam assado, mas qual é a interpretação mais coerente. Aí eu tento fazer uma exegese de algumas passagens, mostrando como isso aponta muito mais para os descendentes de Ismael, que são os mesmos inimigos de sempre, dos quais a Bíblia vem falando no Antigo Testamento, e, obviamente, os descendentes de Ismael hoje são praticamente todos muçulmanos. Então não tem como você pensar nos descendentes de Ismael sem considerar a religião que eles praticam, né? Estavam querendo refutar, não, onde já se viu, mas aí Elias vai morrer, não sei o que lá, então... Não, eu acho que você está misturando, Tiago. O pessoal não questiona Elias, o pessoal questiona por que seria Moisés. Eles acham que tinha que ser Enoque que não morreu, mas Elias, raramente a gente vê alguém questionando isso. Até porque... Moisés. Até porque Jesus disse que Elias viria, né? Na passagem do Monte da Transfiguração, deixa eu ver se eu acho aqui. Moisés, Elias, não sei o que e tal. Eu acho que é na passagem de Marcos 2, quando o Jesus sobe com aqueles 3 discípulos para o monte para orarem, e ele se transfigura diante deles, aquela coisa toda. Quando eles descem do monte, você sabe que lá no monte eles viram Moisés e Elias, né? Quando eles descem do monte, aí os discípulos fazem uma pergunta para eles que é bem curiosa, que eu acho que muito crente não entende. Os discípulos perguntam assim, eu acho que vocês vão lembrar. Por que os escribas dizem que Elias tinha que vir primeiro? Vocês lembram disso? Certo. Essa é uma pergunta que eles fazem. Eu vou deixar até as referências. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 9, na minha Bíblia, na página 70. Diz assim: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram uma recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar de entre os mortos. Interrogaram-no dizendo, versículo 11, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Por que essa pergunta? É simples. Porque eles conheceram Jesus no batismo de João. João Batista primeiro apareceu em Israel, pregando o arrependimento e aquela coisa toda. Muita gente foi até ele e os discípulos todos de Jesus estavam lá.
para ser discípulo de Jesus, para fazer parte dos 12 apóstolos, aqueles 12 primeiros, eles tinham que ter estado lá. Tanto é que o próprio Pedro diz isso lá em Atos 21, né? Quando Judas se desviou, ele disse: é necessário que dos homens que estiveram conosco, desde o dia em que Jesus foi batizado nas águas, até o dia que ele foi levado às alturas, um destes se faça testemunha conosco da sua ressurreição. Então, todos tinham que ter visto Jesus desde o primeiro dia em que ele foi batizado por João. Então ele aparece, João batiza e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a Israel me enviou para batizar na água para que ele fosse manifesto. Aí começou a dar testemunho de Jesus, provando que ele era o Cristo. Os discípulos então o seguiram dali para frente. Eles andam com ele anos e anos. Aí quando chega nesse dia, Jesus vai para o Monte da Transfiguração, aparece Elias. Aí os discípulos ficam se perguntando: ué, a gente te conheceu primeiro, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, mas Elias veio depois. Por que os escribas dizem que Elias tinha que vir primeiro? Ou seja, eles não entenderam por que viram Elias depois de terem visto Jesus. Porque Elias tinha que vir primeiro. Aí Jesus diz, não, gente, os escribas estão certos. Aí ele fala: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja, ele confirma a interpretação dos escribas, dando a entender que essa vinda de Elias é mais para frente, é no que nós cristãos chamaríamos de segunda vinda, né? É a vinda futura, ou seja, nesse futuro Elias vai vir juntamente com outro companheiro, vai restaurar todas as coisas, vai pregar a palavra e depois Jesus Cristo aparece no final da tribulação. Então Jesus confirma, a interpretação está correta. Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Mas ele fala, para essa primeira vinda, né? Se vocês querem reconhecê-lo, ele é João Batista. Ou seja, Jesus não está dizendo que João Batista é uma reencarnação de Elias, até porque Elias não desencarnou. Uma representação, né? Eu diria assim. Exatamente. Ele, na verdade, usando os termos bíblicos, os evangelhos dizem, ele irá na unção, no espírito de Elias. Ou seja, ele fazia a mesma função. Ele representava Elias na primeira vinda, como você colocou. Então, ele não era Elias. É como se fosse. Ele está na unção, na função, representando ali o papel de Elias para a sua primeira vinda. O que é que ele faz? Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, chamando o povo de Israel ao arrependimento para se preparar para a manifestação do Cristo. Ou seja, 3 anos e meio ele ficou pregando ali o evangelho, até que Jesus apareceu, foi batizado e viveu o seu ministério 3 anos e meio, completando ali 7 anos, até que ele morre. Mas Jesus não estava dizendo que João Batista era Elias, que ele tinha se reencarnado. Não é esse o significado. Tá, tendo dito isso, a gente chega à conclusão de que Elias realmente vai ser uma destas testemunhas que virá no futuro, porque Jesus disse, não, de fato os escribas estão certos, ele virá primeiro, Jesus disse isso, está em Marcos 9, ele virá e restaurará todas as coisas. Só que a gente sabe que essas 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, são 2, então é Elias e mais outro. Aí a disputa toda que existe na igreja cristã é quem é o coleguinha de Elias. Esse é o problema. Elias, ele não é questionado. Ninguém nunca se levantou para questionar Elias. O problema é o outro. Existe uma linha que supõe que seja Enoque. Por quê? Porque acham que Hebreus 9, 27 tem que ser seguido à risca. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E aí pensam, mas Enoque não morreu. Se Enoque não morreu, e se aos homens está ordenado morrerem uma vez, então ele vai ter que voltar para morrer. Se Elias não morreu e Elias é uma das testemunhas, provavelmente o outro tem que ser uma pessoa que não morreu. Esse é o raciocínio. Aí o pessoal fala, então é Enoque, só pode ser Enoque, tem que ser Enoque. Por quê? Elias não morreu e vai voltar e vai morrer, então Enoque também não morreu, vai ver que ele é a segunda pessoa. Mas esse pensamento é falho por várias razões. Primeiro, porque Hebreus 9, 27 não está sendo dogmático nessa declaração, dizendo que Enoque tem que morrer. Não está sendo dito isso. Para falar a verdade, o texto que fala do arrebatamento de Enoque diz que Deus o arrebatou para que ele não visse a morte. Aí agora eu vou repetir o que o Luciano Subirá costuma dizer, né, que eu acho muito engraçado. Ele diz que se Deus o arrebatou para que não visse a morte, por que agora a gente está tentando assassinar o homem? Não tem muito sentido. Além disso, Hebreus 9, 27 não deveria ser interpretado ao pé da letra, porque ele diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que ele quer dizer é que uma vida só se vive, e depois disso o homem vai ser julgado pela vida que viveu.
Não está querendo dizer que só se pode morrer uma vez ou que tem que se morrer uma vez. Não é isso, porque se fosse assim, Jesus mesmo estaria contradizendo Hebreus 9:27, porque Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. E essas pessoas que morreram e ressuscitaram, morreram uma segunda vez. Não é para morrer só uma? Então como é que fica Hebreus 9:27? Não é essa a interpretação. E outra coisa, esses profetas, que são profetas, como diz o livro de Apocalipse no capítulo 11, eles são profetas que têm algum tipo de representatividade para o povo de Israel, porque é durante a tribulação, quando Deus estará tratando com Israel e através de Israel com o restante do mundo, e esses dois profetas têm que ter alguma voz, eles têm que ser emblemáticos para Israel. É por isso que Elias é um deles, como Jesus Cristo garantiu, e o outro tem que ser alguém que tem essa representatividade. O que não faz sentido também que seja Enoque, porque a época que Enoque viveu e foi arrebatado, o povo hebreu nem existia. Abraão nem tinha nascido, isso é antes do dilúvio. Aí depois, anos depois Abraão vai nascer, de Abraão é que vão vir descendentes, que vão gerar os 12 patriarcas, e vai demorar muito ainda para o povo judeu nascer. Então, Enoque ele não tem representatividade para com o povo judeu, ele não tem qualquer ligação com o povo judeu. E tem uma questãozinha também, que eu não vou nem entrar no assunto, porque não vale a pena, sobre o suposto livro de Enoque. Muitas pessoas às vezes querem dar relevância a Enoque, citando o livro de Enoque, porque Judas e 2 Pedro mencionam Enoque. Mas as pessoas que falam isso não entendem que Enoque não escreveu livro nenhum. Enoque não escreveu um livro que leva o seu nome. Uma pessoa, um homem versado nas palavras, que tinha habilidade com a escrita, com textos, um homem qualquer, escreveu um livro que foi batizado de o livro de Enoque. Não é o livro de Enoque. É um livro que foi chamado de o livro de Enoque, mas não foi Enoque que escreveu. Este homem, ele colocou a tradição oral atribuída a Enoque dentro desse livro, junto com outras questões supersticiosas e cabalísticas, metafísicas e meio espíritas também, dentro do livro. Aí o pessoal pensa que quando Judas e Pedro citam o Enoque, eles pensam que eles estão citando o livro de Enoque, mas não é o livro, eles estão citando aquilo que o autor do livro também conhecia, que era a tradição oral do povo judeu, que era atribuída a Enoque, porque isso passava de pai para filho, de geração a geração. A tradição oral. Aquilo que Enoque teria dito quando esteve vivo. Não é o que ele escreveu, porque não há nenhum livro escrito por Enoque. Então as pessoas tentam fazer isso para tentar dar alguma força para Enoque como este candidato, mas é uma coisa muito fraca, sabe? Eu acho que é muito sem argumento. E Moisés, ele é um fortíssimo candidato, pelo menos o meu voto vai para ele, porque, primeiro, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração junto com Elias. Elias é um dos candidatos, porque Jesus disse que era ele, e ele está lá junto com Moisés. Se era para ser Elias e Enoque, por que Moisés se meteu no lugar? O que Moisés vai fazer ali? Não tem sentido. Se é para ser Enoque e Elias, se Enoque foi arrebatado e não morreu, e ele está falando com Jesus, por que não vem Enoque também, que devia estar no mesmo lugar que estava Elias? Os dois foram para o mesmo canto, depois voltam para morrer. Então por que os dois não estavam ali falando com Jesus? Aí o pessoal diz, mas não pode ser Moisés, porque Moisés morreu, vai morrer uma segunda vez. Não tem problema. Há história de pessoas morrendo duas vezes. Não importa se ele morreu ou se ele não morreu, porque tem esse debate também, né? Ah, mas Moisés não morreu, ele foi assunto aos céus. Tem até um livro apócrifo, que é a Assunção de Moisés, né? Que não é um livro inspirado por Deus, mas tem gente que às vezes defende essa questão de Moisés não ter morrido. O que eu sei é que a morte de Moisés é estranha, é esquisita, porque fala que Deus o sepultou. O que significa isso a gente não sabe. Eu sei que está escrito, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te e atravessa o Jordão. Está escrito isso. Mas que morte é essa, estranha e esquisita, que foi Deus que sepultou ele? Como assim? A Bíblia, para piorar ainda a situação, diz que houve uma luta entre Miguel, o arcanjo Miguel, e Satanás pelo corpo de Moisés. Então ele estava lutando pelo corpo morto, que estava em avançado estado de putrefação, ou pelo corpo vivo, para que não morresse, porque Moisés havia desobedecido a Deus, por isso ele foi punido por Deus, não entraria na terra prometida, porque ele era para fazer uma coisa, ele fez outra, e aí ele não iria herdar a bênção. Então a luta, será que não foi para que o corpo dele não se desintegrasse, não se corrompesse e não morresse, já que Satanás é aquele que tem o poder da morte? Então eu não sei, há um mistério aí. Aí o pessoal diz, não, mas está escrito, ele morreu. Tá, tudo bem, vamos supor que Moisés morreu. E por que ele aparece conversando com Jesus no Monte da Transfiguração? Não é proibido falar com os mortos?
Agora responde essa, não é proibido falar com os mortos? Então assim, tem uma coisa estranha, um negócio aí que eu não sei explicar em relação à pessoa de Moisés. O que eu sei é que Moisés só pode ser o outro candidato, porque está com Jesus e está com Elias, e Elias e Moisés estão falando com Jesus sobre a sua morte. Eles estão falando com Jesus sobre a última semana de vida dele na terra, sobre como ele vai morrer, o que vai acontecer com ele. E estes dois homens serão testemunhas do Cordeiro durante a tribulação. Então eles têm que falar sobre a morte de Jesus, sobre Jesus ser o Cristo, para que o povo de Israel se arrependa e reconheça que Jesus de Nazaré é aquele que Deus enviou para salvar essa nação. Então, na minha cabeça, não faz sentido qualquer outra pessoa senão Elias e Moisés.